Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, ouvintes. É pela maravilhosa graça, essa graça que tem palmilhado os nossos caminhos, é a mesma graça que palmilhou o caminho de todos os santos homens de Deus. E Paulo, quando estava estafado, estava cansado, ele estava enfrentando problemas mil. E ele houve uma ocasião que pediu até para o Senhor tirar aquele espinho que estava lhe importunando tanto. Mas o Senhor confortou o seu coração, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua debilidade. E eu penso que a mesma coisa tem tomado lugar em os nossos corações nesta hora, em que nós nos encontramos um tanto enfraquecidos, debilitados, mas a graça do Senhor tem prevalecido por sobre as nossas vidas. E aqui estamos pela fé para mais uma programação do Semente de Vida e vamos continuar tratando desse assunto tão sobressalente, tão maravilhoso, que é Abraão, esta figura ilustre, o tipo perfeito da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, eu sempre gosto de usar essa expressão. Ele tipificou a noiva por excelência. Tudo o que Abraão passou é exatamente a mesma coisa, é o mesmo processo que a sua semente, que é a noiva de Cristo, passa. Por isso, é muito valioso nós gastarmos um tempo meditando acerca destas coisas tão maravilhosas. Ou seja, alimentando as nossas almas com o rapto. Que eu penso que é isto que nós deveríamos estarmos fazendo cada hora, cada instante, cada momento da nossa vida, nesse tempo, ou digo, nesse rescaldinho de tempo, nessas últimas gotazinhas, nós devemos estarmos nos deliciando, alimentando todo o nosso ser espiritual com o arrebatamento. Eu quero fazer uma leitura com vocês nesta programação que está lá em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 19. E eu estou usando aqui a Bíblia Nova Versão Transformadora. Como eu sempre tenho me expressado, gosto muito, dessa tradução e ela esclarece ainda mais a Bíblia para nós. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que nos leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Apeguemo-nos a isto, meus amados. Pensemos em como motivarmos uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está
tão próximo. E é isso exatamente o que nós deveríamos estarmos fazendo nesta hora, incentivando-nos mutuamente uns aos outros e nos encorajando, e, enfim, nos fortalecendo nesta fé viva que alimentou o nosso pai Abraão. Nós já vimos em programações passadas, e eu não vou entrar no mérito, né? Vou apenas lembrar algumas coisinhas acerca da vida de Abraão, que ele foi se debilitando depois que ele havia recebido a promessa da vinda de um filho, e todavia o tempo foi passando e ele foi se debilitando fisicamente, mas espiritualmente ele se fortalecia. A Bíblia diz, dando glória a Deus e rendendo muitas ações de graças ao Senhor, porque ele sabia, ele estava certo, certíssimo de que aquele que lhe havia feito a promessa era poderoso para cumprir com aquilo que ele lhe havia prometido. E nós vimos também que tudo que Deus fez com Abraão, ele estará fazendo com a sua semente, que é a sua noiva. E eu quero pegar aqui nesse ponto, na última programação, nós vimos Abraão vindo ao seio de Deus para mamar da sua força, para mamar da sua vida. E nós vimos que isso estava falando do batismo com o precioso Espírito Santo de Deus. Isto realmente é algo muito tremendo, porque nós vimos as 3 etapas da graça cumprida na vida de Abraão, como nós temos que ver exatamente as 3 etapas da graça cumprida na vida da semente de Abraão, ou seja, da noiva de Cristo, aquela que está se preparando para ser raptada a qualquer hora desta, para estar com o Senhor, ali nas bodas do Cordeiro. E eu quero discorrer aqui um pouquinho com vocês, é que Abraão foi se debilitando, e, na verdade, não havia coisa alguma que ele pudesse fazer quanto ao seu ser físico, que a cada dia se afastava daquele cumprimento daquela palavra, daquela promessa que Deus lhe havia feito. Pois cada dia isto ia se tornando impossível aos nossos olhos humanos. Mas nós sabemos que não existe coisa alguma difícil para o nosso Deus. Todas as coisas são fáceis, tanto as difíceis quanto as fáceis. Tudo é a mesma coisa para o nosso Deus. E Abraão, ele permaneceu firme. E a cada dia que se passava, a Bíblia diz que ele glorificava a Deus. Ele enaltecia ao Senhor com o seu coração, com a sua vida. E a mesma coisa estará acontecendo também com a noiva de Cristo. E nós sabemos que este é um período difícil. Por quê? Porque a cada dia que vai passando, nós vamos nos debilitando, nós vamos nos enfraquecendo e nos sentimos cada dia que passa, mais longe de vermos esta promessa cumprida por sobre as nossas vidas. Mas se somos sementes de Abraão, nós vamos permanecermos firmes, perseverando como Abraão permaneceu. Cada manhã ele queria saber de Sara se havia acontecido alguma coisa. E ela dizia, não, Abraão, não aconteceu nada e muito pelo contrário, cada dia que tem passado eu estou me debilitando mais e vejo cada dia a impossibilidade de nós vermos cumprido esta promessa por sobre as nossas vidas. Mas Abraão, todo o tempo, permaneceu firme. É isto que eu quero enfatizar nesta programação. Não importava o quanto ele se enfraquecia
fisicamente, mas espiritualmente. Ele se fortalecia em Deus, meus amados irmãos. E nós não temos o que fazer. À medida que o tempo passa, nós vamos enfraquecer, nós vamos debilitar. Mas nós cremos que qualquer hora dessas, qualquer dia desses, nós vamos sermos transformados, como Abraão e Sara foram transformados para darem cumprimento à promessa que Deus lhes havia feito. Portanto, queridos, não importa o que aconteça, nós vamos continuar perseverando, porque a semente de Abraão, ela persevera na fé, persevera com a palavra até o fim. E nós não estamos aí, nesta hora fina, buscando fabricar o que quer que seja, porque, infelizmente, haverão muitos que estarão tentando fabricar, estarão tentando antecipar este momento em que a igreja passa por essa transformação e este poder dinâmico do Espírito Santo que será derramado por sobre esta igreja, por sobre este povo. Mas nós não estamos aqui para fabricar o que quer que seja. Nós estamos aqui à procura deste Filho que está por ser manifestado a qualquer hora dessas, qualquer dia desses. Mas não estamos aqui para estarmos fabricando o que quer que seja. Volto a frisar isto, porque infelizmente o inimigo está sempre tentando passar na frente de Deus. Mas Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, e nós não precisamos estarmos nos precipitando com o que quer que seja, ou fabricando o que quer que seja, porque nós estamos vendo a hora se aproximando, e à medida que ela está chegando, nós temos podido ver com os nossos próprios olhos da fé, tudo se alinhar, tudo ir para o seu devido lugar, as escrituras todas se cumprindo, e tudo nos leva a crer que a hora está verdadeiramente à mão. Veja aqui na mensagem Abraão e sua semente depois dele, olha que coisa maravilhosa que ele diz aqui. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara também foi transformado. E todos nós sabemos que quando Jesus vier, nós também seremos transformados. É o que diz a Bíblia, num abrir e fechar de olhos, e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que, primeiro, nossos corpos terão que ser transformados. Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados. Tem que haver uma transformação, porque o corpo de Abraão e Sara, eles tiveram de ser transformados de uma maneira para que eles pudessem trazer aquele filho prometido. Esse foi Abraão, o seu corpo foi transformado para receber o filho prometido, depois que ele havia passado por justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, depois que o filho havia sido endereçado. E então Deus se manifestou em toda a sua glória para Abraão e lhe fez a confirmação de que no tempo da gestação, ele teria esta criança, teria esse filho prometido. A igreja também tem passado pelo processo da justificação, da santificação, do batismo do Espírito Santo, os dons têm sido manifestos, o Espírito de Deus tem se movido no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E qual é a próxima coisa para a noiva de Cristo? É essa transformação, meus preciosos irmãos, meus amigos.
É esta transformação. A próxima coisa que aconteceu a Abraão, depois dele ter passado por este processo, foi a transformação do seu corpo. Isto tinha que acontecer para que ele pudesse trazer este filho à luz. E a próxima coisa também que acontece com a igreja é o rapto. E nós também teremos que sermos transformados para sermos levados nos ares para encontrarmos com ele. Nós não podemos nos encontrar com ele aqui na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrarmos com ele, pois ele é o filho por vir. Ele é o filho prometido. Nós temos procurado por ele por centenas e centenas de anos e ele está vindo, meus preciosos amigos, meus irmãos, meus ouvintes. Ele está vindo. E é isto que deve alimentar o nosso coração, a nossa fé. Não importa o que aconteça, não importa o quanto nos enfraqueçamos, nós cremos neste poder, neste grande batismo do Espírito Santo que transformará os nossos corpos abatidos. Portanto, a próxima coisa que está reservada para a igreja, para a noiva de Cristo, é a transformação. Nós tivemos cada sinal: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, o Filho tem sido posicionado para adoção, manifestação do Espírito Santo. Agora nós estamos aguardando a transformação dos nossos corpos para o arrebatamento. Que coisa maravilhosa, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes! Oh, que coisa! Nesta hora, o nosso coração deveria estar se rejubilando e se alegrando e glorificando a Deus como Abraão, cada dia, cada manhã, agradecendo a Deus, porque a qualquer minuto isto pode acontecer. A Bíblia nos fala desse arrebatamento. Isto é para uma igreja universal. Haverá dois no moinho, moendo, porém, um será tomado e outro será deixado. Dois num campo lavrando, um será tomado e outro será deixado. Dois numa cama, dormindo, um será tomado e outro será deixado. Portanto, isto será universal. Mas aqui está, meus amados, os nossos corpos terão que ser transformados. Nós vamos voltar a sermos jovens, homens e mulheres, e nós teremos esse tipo de corpo para sermos levados às alturas para recebermos o Filho prometido. É isto que nós estamos aguardando. Esta é a verdadeira igreja. Cada manifestação que ele fez com Abraão, ele também tem feito com a sua semente. Que Deus abençoe, meus preciosos irmãos, os vossos corações e que ele, a cada dia, cada hora, encha as vossas vidas e as nossas vidas com o rapto. Deus te abençoe.